Evangelho de São João, capítulo 8, verso 1 em diante. Glória a Deus. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Ou seja, voltou ao templo. A igreja. É necessário a pessoa estar sempre na igreja, sempre no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, falaram eles, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor disse? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando viram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram a mulher, restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus lhe disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Senhor Deus, a tua palavra se renova a cada dia, nos cubra com teu sangue, com tua graça, com teu poder. Nós abençoamos esse que nos assiste. Agora, venha cobrir essa casa com teu poder, no nome do Senhor Jesus. Você vai ser abençoado no nome de Jesus. Oh, glória. Cubra, ó Deus, essa casa com teu poder, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Podem sentar, amados. Uma família para a glória do Senhor. Deus, meus irmãos, Ele tem abençoado de maneira sobrenatural. A gente percebe pessoas, lares, situações, onde Deus vai abençoando, Deus vai operando, Deus vai cobrindo. Semana passada tivemos pregando fora. A gente percebeu ali a quantidade de famílias que se renderam ao Senhor por N problemas, N situações. O tema que eles nos deram foi as temporadas, as estações do casamento. E nós fomos narrando ali cada estação, cada momento ali do casamento. É interessante, meus irmãos, a gente percebe Jesus aqui no julgamento, um julgamento que não foi marcado, um julgamento que não teve o devido processo legal, segurança jurídica que a gente não consegue ter nenhuma dos princípios aí da justiça, nem no tribunal a lei aconteceu. Foi um julgamento completamente improvisado, porque a causa que provocou o julgamento
foi o de uma mulher adúltera apanhada em flagrante. Às vezes as pessoas, meus irmãos, para acusar a pessoa, passam por cima de tudo, de qualquer princípio, enfim, jurídico, teológico, vai passando, às vezes, para acusar, para tentar tirar ali qualquer tipo de foco da pessoa, para denegrir, para destruir efetivamente. Entretanto, a razão deste julgamento está na tentativa dos inimigos de Jesus, o juiz, incriminá-lo na forma do juízo que aplicaria. Pensavam eles que Jesus contrariaria a lei de Moisés. Entretanto, meus irmãos, eles foram surpreendidos, envergonhados, diante da sabedoria de Jesus. Aí em Levítico 20, o adúltero e a adúltera serão julgados. De cara, se no seco assim, Jesus percebeu ali que existia algo estranho ali naquela situação. O inimigo, meus irmãos, ele vem agindo de maneira assustadora para tentar, às vezes, atrapalhar a fé. Nesse caso aqui, essa mulher foi pega em adultério. O adultério, efetivamente, é um rompimento de um acordo, de uma lei. É uma adulteração de um princípio, de um acordo. Esse adultério aqui foi em relação ao casamento. O princípio do casamento foi adulterado. Mas existe adultérios, meus irmãos, quando a pessoa ele peca efetivamente contra algum princípio do Senhor. No tocante a mentira, no tocante a mau testemunho, no tocante a um bocado de coisa. As pessoas vão adulterando as legislações, os princípios do Senhor. Primeiro, ela foi acusada, versos 3 a 4. Foi acusada publicamente por 4 agentes de acusação, da acusação. Primeira, a sociedade. Nessa parte processual que tinha a sociedade, tinha a legislação de Moisés, que havia sido ferida, tinha os chefes religiosos ali, nesse princípio, desse triângulo processual aqui, e a própria consciência da acusada. Pegaram uma situação, creio eu, que está enrolada às vezes num pano, num lençol, alguma coisa assim, para levar lá para o mestre. Jesus chega outro momento ao templo, voltou ao templo novamente, a multidão chega e despeja aquilo lá na frente de Jesus, para Jesus dar o veredito. Na verdade, aquela mulher estava em defesa moral e espiritualmente. Tem muitas famílias, meus irmãos, muitos lares que estão indefesos moralmente e espiritualmente, sem a proteção do Senhor, sem a graça do Senhor, sem a bênção do Senhor. Estão distantes. Espiritualmente abalada, família que não ora mais, pessoas que não jejuam mais, que não buscam mais, vem adulterando, ipsis líderes, várias legislações do Senhor, contra várias legislações do Senhor. E o diabo, meus irmãos, que é o acusador,
ele entra de sola para denegrir, para destruir, para achicalhar, mostrar que a pessoa, a família, não é absolutamente nada. E vai entrando, meus irmãos, num desenrolar aí de fracassos e mais fracassos. Segundo, do 7 a 8, ela foi defendida. Às vezes quando a pessoa peca por uma situação de pecado ou algo assim, nessa defesa, os personagens desse tribunal são a acusada, a mulher adúltera, o advogado de acusação, os fariseus. A gente vê que o advogado de defesa, que é Jesus, é o nosso advogado. E nós vemos também o juiz dessa causa, que é Jesus. Jesus, uma figura de dois aspectos jurídicos aqui: advogado e juiz. Pastor, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo com a minha casa. Tamanho o pecado da minha família, tamanho o pecado da minha casa. Jesus é o nosso juiz, meus irmãos. É o juiz dessa causa, é o advogado dessa causa. Essa pessoa acha que não tem mais solução, não tem mais saída. Às vezes a pessoa acredita que ela não consegue mais ter uma libertação, ter ali uma nova chance, um novo, enfim, recomeço. Acusações, e mais acusações, e mais acusações, e mais acusações, e mais acusações. Aquela acusação quilométrica, e vai acusando. Ele falou isso, ela falou aquilo. Amados, antes do veredito final, Jesus torna-se o advogado de defesa da mulher adulta. Põe, amada, por gentileza, 1 João 2:1. Hoje é dia de ceia também. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Jesus chegou e defendeu essa mulher. Caio bateu o olho aqui lá, viu aquele julgamento improvisado, aquele trem mal feito. É mais ou menos igual o STF agora. A gente é formado em direito, tendo até vergonha de falar que a gente é da área jurídica, porque eles rasgando ali a Constituição toda hora para defender ali as bobajadas e os trens esquisitos deles ali. Esse tribunal esquisito, esse tribunal comunista, eles arrumaram aí. Essa coisa estapafúrdia. Jesus, ele chega e ele entra, ele abençoa, ele defende. No verso 7, Jesus defendeu a mulher adúltera baseado no fato de que todos são pecadores. Lá em Romanos 8, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Ele
Interessante, meus amados, quando eles julgaram aquela mulher ali, Jesus estava escrevendo alguma coisa na areia, na terra ali. O que Jesus estava escrevendo ali naquela terra? O pecado dela. Se ele estava escrevendo na terra, meus irmãos, o vento vem e apaga da própria terra. Novamente eles perguntam, Jesus continua escrevendo novamente na terra, para vir o vento e apagar aquele pecado. Alguém passar, pisar, sumir com aquelas escrituras que estavam sendo escritas ali naquela terra. O nosso Salvador, Jesus, o poderoso. Não importa, meus irmãos, a história da família, da casa, o que aconteceu. Jesus, ele abençoa, ele abre portas, ele perdoa, ele opera, ele derrama graça, unção, poder, porque ele é Jesus. Ele na figura aqui de dois aspectos: advogado e juiz. Primeiro, ela foi acusada, segunda, ela foi defendida. Do 10 a 11 ela foi absolvida. Ele absolve, meus irmãos. Jesus, após a defesa, assume a posição de juiz natural. Aplicou 2 juízos com o seguinte veredito: primeiro, juízo redentor, com veredito: nem eu te condeno. Aleluia. Segundo, juízo correcional, com veredito: vai, não peques mais. A absolvição feita por Jesus foi simplesmente baseado na justiça do perdão, de abençoar, de abrir, de manifestar unção, de derramar bênção, graça, de derramar poder. Pastor, não tem a menor ideia do que está acontecendo com a minha casa. Jesus te perdoou, amado. Jesus vai perdoar a sua casa, a sua família, baseado no perdão, na justiça do perdão. Porque Ele é Senhor. Ele é Deus de forma sobrenatural. Antes de todas as coisas existirem, Jesus já existia. Ele criou nada do nada, criou tudo. E veio para te abençoar. Fica, amados, nos seus pés, por gentileza, nós vamos orar. Pedir o pastor para cantar um hino. Eu vou convidar você para a gente estender o nosso clamor aqui no altar do Senhor, para a gente orar no decorrer dessa canção. O juiz dos juízes está aqui hoje, meus irmãos. Oh, glória. E vai te abençoar de forma poderosa. Aleluia. Cortaram madeira, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado
como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino eterno não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos na fronte sangrando, ao Pai suplicou. Traspassado de ouro ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Oh, glória! Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, Senhor Deus e Pai. Sustenta, Deus, cada família aqui nas tuas mãos. Derrama tua unção, derrama tua graça. Derrama, Deus, o teu poder. Vem operar de maneira poderosa essa família que necessita de bênçãos do Senhor. Que o Senhor venha operar de maneira poderosa. Fica aos seus pés, amados. Repita comigo, por gentileza. Senhor Deus. Senhor Deus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome a casa das tuas mãos. Tome a casa das tuas mãos. Sustenta com o teu poder. Sustenta com o teu E poder. vença o nosso juízo. E vença o nosso juízo. No nome do Em Senhor. nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Oh, glória a Deus! A lição mais que aprendemos nesse julgamento é a possibilidade de Deus dar ao pecador mediante a obra expiatória de Jesus. Aceitado como Salvador significa receber a justificação da pena do pecado cumprida por Ele no Calvário. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso juiz. Não existe, amada, a palavra impossível para o Senhor. Oh, glória. Aleluia. Nós estamos caminhando no momento da ceia. Amado, nada, enfim, absolutamente nada vai